Graça e paz, igreja. Uma alegria estarmos aqui para juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quero convidar você. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui, juntos exaltar o nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos, oremos. Grandioso Deus, Pai de amor, nós estamos na Tua presença, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Pai, de vir à casa do Senhor, adorar ao Senhor, meu Pai. Oh, Pai, quantas pessoas estão sendo perseguidas, Pai, por estarem Te adorando. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor operou durante este dia. Obrigada por cada visitante que está aqui, meu Pai. Pai, recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração como cheiro suave aqui, Pai. Fale aos nossos corações, Senhor, nessa noite, como o Senhor já tem falado através dos louvores que foram cantados aqui, meu Pai. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amém? Antes de começar a mensagem dessa noite, eu queria contar uma ilustração em que aconteceu. E hoje o Senhor falou ao meu coração sobre misericórdia e graça. E certa vez eu ouvi essa ilustração sobre misericórdia e graça. Imagina uma criança que desobedece gravemente os seus pais. Ela sabe que merece disciplina, que merece ser disciplinado. Os pais explicam o erro dessa criança e depois dão um sorvete e fala para essa criança: hoje você aprendeu sobre o que é graça, receber algo que não merecia. E logo depois ele pega o cinto, ele bate no sofá e diz: hoje você aprendeu o que é misericórdia, deixar de receber um castigo que merecia. Mas essa história não é sobre a criança, é sobre nós. Essa é a nossa condição diante de Deus. Todos nós pecamos, todos nós éramos culpados diante de Deus. Mas na cruz, misericórdia e graça se encontraram. Se coloque de pé, abra sua Bíblia em Romanos 3:23, um versículo bastante conhecido. Amém? Diz assim, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Oremos. Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença. Nesse momento eu quero pedir ao Senhor que abra os nossos corações, para que o Senhor venha continuar falando conosco nessa noite. Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor através da minha vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de servir ao Senhor. Sempre será uma alegria poder compartilhar da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado geralmente é identificado com uma ação como roubar, matar, adulterar ou mentir. No entanto, existe algo ainda mais profundo. Uma atitude no coração humano que é a raiz de todos os pecados. E foi essa atitude que levou Eva ao primeiro ato de desobediência no jardim do Éden. Eva conhecia a palavra de Deus, ela havia sido avisada, mas quando o fruto aparece para ela, o fruto ele aparece como bom, agradável, desejável. E ela coloca o seu próprio julgamento acima da palavra de Deus. Ela vai lá e aceita. Quando o ser humano ele coloca a sua vontade acima da vontade de Deus, ela tenta ocupar o lugar de Deus. Meus irmãos, nós herdamos uma natureza pecadora. Por isso ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, ninguém precisa ensinar o ser humano a pecar, porque o pecado faz parte da nossa natureza.
na nossa natureza caída. Deus não nos deu a sua palavra para que julgássemos. Ele deu a sua palavra porque ela é a verdade, é a vida e deve ser obedecida com fé e confiança no Senhor. Quando seguimos os nossos próprios caminhos em desobediência a Deus, nós estamos tentando ocupar o lugar que pertence somente a Ele. O pecado não é apenas algo que fazemos, é a nossa natureza em rebelião contra Deus. Meus irmãos, agora abra sua Bíblia em Romanos 6, 23. Amém? Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Salário é pagamento. E é aquilo que nós recebemos por aquilo que nós fizemos. Quem trabalha aqui? Nós trabalhamos. E no final do mês o que acontece? Nós recebemos. Nós somos pagos. Então o salário é pagamento, é aquilo que recebemos pelo que fizemos. E o pagamento do pecado, sabe o que é? É a morte. Morte espiritual. Separação de Deus. Condenação. Meus irmãos, nenhuma boa obra poderia pagar essa culpa. O nosso pecado nos torna culpados diante de Deus, de um Deus santo. Nenhum esforço humano poderia salvar o homem. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Mas o versículo ele continua dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, no nosso Senhor. A vida eterna não é algo que podemos conquistar por nossos méritos, mas é algo que Deus oferece por meio de Jesus Cristo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 3,16, um versículo que nós conhecemos e que nós falamos muito. Amém? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora nós vamos ler todos juntos. Vamos lá? Está aqui no telão, tá? João 3,16. Vamos ler todos juntos em uma só voz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que versículo maravilhoso, meus irmãos. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. Deixa eu te perguntar algo que eu já tenho a resposta. Você não morreria para me salvar porque vocês não me conhecem. Vocês estão me conhecendo hoje. Mas se eu perguntasse, você morreria pelo seu filho? A sua resposta ia ser sim. E foi isso que Deus fez. Ele entregou o seu único filho para morrer por mim, por você. Ele entregou o filho dele, o seu único filho, para morrer em nosso lugar, para nos salvar. Ele não tinha pecado, mas foi tratado como um pecador. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. Jesus recebeu algo que era nosso, porque ele não tinha pecado nenhum, ele não tem pecado nenhum. Ele recebeu algo que era nosso. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, e é algo incrível, é algo maravilhoso, 2 Coríntios 5, 21.
2 Coríntios 5, 21, fala assim: e aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mesmo sem pecado, ele tomou sobre si o nosso pecado, para que por meio dele pudéssemos receber a justiça de Deus. Jesus recebeu aquilo que era nosso, para que nós recebêssemos aquilo que era dele. E na cruz nós vemos duas verdades poderosas. E a primeira é misericórdia. Deus não nos deu o castigo que merecíamos. Graça, misericórdia. Deus não nos deu o castigo que merecíamos. E o segundo é graça. Deus não nos deu a salvação. Deus nos deu a salvação que não merecíamos. Se encontraram ali naquela cruz. Misericórdia e graça. Meus irmãos, Deus, ele é justo. O pecado, ele não é ignorado. O pecado, ele tem consequência. Na cruz, Jesus recebeu o castigo que seria destinado a nós. Deus não trata o pecado como algo sem importância. A justiça, porque ele é justo, mas ele também é justificador. Amém? Ele é justificador. Tudo que nós fazemos nessa terra, nós iremos prestar contas diante do Senhor. Prestaremos conta diante do Senhor. Só que na cruz nós vemos também o amor de Deus, que é muito grande. Porque o pecador, ele foi poupado de ser crucificado. Nós fomos poupados. Poupados porque ele foi crucificado naquela cruz. Ao invés de nos punir, Deus, ele oferece perdão através do seu Filho. O seu Filho Jesus. O pecador, ele não recebeu o castigo, porque Jesus assumiu. Ele assumiu. E quando nós vamos ver a palavra do Senhor, cada dia a gente vai vendo o amor e a misericórdia que o Senhor tem por nós, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo falhos, muitas das vezes com o Senhor, mesmo sendo murmuradores, reclamões, o Senhor ainda mostra o seu amor, misericórdia sobre as nossas vidas. E às vezes, Senhor, eu me pergunto, Senhor, logo eu, um pobre pecador, logo eu, Jesus. Mas é isso que o Senhor faz, ele transforma vidas. Ele tira a gente do lamaçal do pecado e transforma. E é isso que ele tem feito. Nós não andamos com a camiseta escrita Jesus transforma, sem ser transformado. E nós nos permitimos ser transformados pelo Senhor todo dia. Não é porque nós aceitamos Jesus que nós não precisamos ser transformados. Mas para ser transformado precisa se permitir ser transformado pelo Senhor. Amém? Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Amém? Vamos ler todos juntos? Novamente? Vamos lá? Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só, meus irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos o quê? Sarados. Olha só. O castigo estava sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus recebeu a morte para que a gente recebesse a vida. Na cruz vemos a justiça de Deus, mas também vemos o amor de Deus, porque o pecador, ele foi poupado. Jesus recebeu a morte para que a gente recebesse a vida. Ele recebeu a condenação para que nós recebêssemos o perdão.
Ele recebeu a cruz para que nós recebêssemos a graça. E depois de ser crucificado e sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou. Amém, meus irmãos? Ele ressuscitou, a morte foi vencida e agora existe esperança para todo aquele que nele crê. Porque a palavra do Senhor vai falar que com o coração se crê e com a boca se confessa. Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Mas talvez surja uma pergunta, talvez seja a sua dúvida. O que é preciso fazer para morar no céu? E a resposta não é conquistar, é receber. Reconhecer primeiramente que é pecador. Arrepender-se dos seus pecados e confessar. Porque a palavra do Senhor vai falar que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A salvação, ela não está em nós, está em Cristo. Ele quem salva, Ele quem liberta, Ele quem coloca as palavras nas nossas bocas. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Ele faz, porque a obra é dele. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Meus irmãos, em nós não há justiça própria, mas em Cristo. Mas Cristo é a nossa justiça. Como eu falei, Jesus transforma vidas, Ele transformou a minha vida e Ele tem transformado milhares de vidas. E Ele pode transformar a sua vida, mas você precisa querer ser transformado pelo Senhor. Quem nos liberta da escravidão do pecado é Jesus Cristo. Em Jesus há perdão. Nele existe nova vida, porque eu sou a prova vida. Aquela que estava perdida encontrou Cristo. Aquela que às vezes se sentia que não era amada, hoje é amada por Cristo. Aquela que a vida não tinha sentido, no Senhor tem sentido. É isso que Jesus faz. A graça, ela não apenas perdoa, mas ela transforma e capacita. A graça, ela está disponível, mas ela precisa ser recebida. Deus não força ninguém, meus irmãos. Ele oferece a graça. E hoje, se você que ainda não tem Cristo, ou que você conhece a palavra do Senhor, está afastado do Senhor, eu, como serva de Cristo, tenho duas opções. Continuar vivendo distante de Deus ou receber o perdão que Jesus conquistou na cruz. Duas opções. Mas tem algo que é mais sério ainda. Existem dois caminhos, o céu e o inferno. E o desejo do meu coração, que aqueles que estão perdidos, que aqueles que estão sem Cristo, venham se achegar para os caminhos do Senhor. Porque é o melhor lugar. O melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus. Vamos falar juntos? O melhor lugar de estar é no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para se estar. No centro da vontade de Deus. Efésios 2:8. Coloca para a gente, irmã. Vamos ler novamente? Amém. Vamos ler de novo, que eu não li com vocês. Vamos lá de novo, bem forte? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça, somente pela graça. De um lado,
O salário do pecado é a morte. De outro lado, o presente de Deus é a vida eterna. A escolha, ela é pessoal. O salário se ganha, mas o presente, ele se recebe. Deus te oferece, meu irmão, o que o pecado nunca poderá dar: vida eterna. Nunca poderá dar. Jesus, ele já pagou o preço. O perdão, ele está disponível, mas você precisa decidir receber. E nesse momento, eu quero te fazer uma pergunta. Você já recebeu essa graça? Talvez hoje você reconhece que está distante de Deus. Talvez você precisa de perdão. Talvez você carregue culpa, dor ou pecado. Mas eu queria te dizer que Jesus já pagou o preço. O preço, ele foi pago. Foi pago naquela cruz. E eu não poderia terminar a minha mensagem, quer dizer, a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração, sem perguntar se alguém nessa noite que entendeu a mensagem que nós somos pecadores, que o pecado ele não pode entrar no céu, que o pecado nos afasta do Senhor, mas que entendeu também que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado. E que nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela misericórdia do Senhor. Que entendeu essa mensagem. E que deseja entregar a sua vida ao Senhor, se arrepender dos seus pecados. Levante a sua mão, ou venha até aqui, eu quero orar com você. Quero orar por você. Há alguém? Amém. Feche seus olhos nesse momento. Fale com o Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Pelas suas falhas. Pelas coisas que nós fazemos que não agradam ao Senhor. Pelas suas murmurações. Pelas suas reclamações. Confesse ao Senhor os seus pecados. Peça ao Senhor misericórdia pela sua vida. Agradeça ao Senhor, porque Ele morreu na cruz para te salvar, para nos salvar. Fale com o Senhor aquilo que está se passando no seu coração. É aos pés da cruz que nós temos que nos derramar. É para o Senhor que nós temos que a cada dia ter intimidade de falar com o Pai. Porque nós temos essa liberdade de falar com o Senhor. E muitas das vezes você não tem orado, você não tem lido a palavra do Senhor. Meus irmãos, tem pessoas sendo mortas por andar com uma Bíblia. Tem pessoas morrendo porque não podem ler, não podem cultuar. Pessoas sendo perseguidas e eu e você temos toda a liberdade do mundo de andar com uma camiseta escrito Jesus transforma. Nós temos toda a liberdade de sair em casa pregando o Evangelho para que as outras pessoas venham conhecer desse Senhor que salva, que transforma. Nós temos essa liberdade. E se você tem medo de pregar o Evangelho, meu irmão, deixa eu te dizer, como eu falei, nós iremos prestar conta de tudo que nós fazemos nessa terra. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós não podemos querer garantir a nossa salvação e deixar que o nosso vizinho vá para o inferno, porque nós não temos coragem de abrir as nossas bocas. Porque nós não temos coragem de falar desse Jesus que transforma. Porque nós não temos
coragem de anunciar esse Senhor que opera grandes coisas. Meus irmãos, hoje durante a tarde eu vi pessoas se rendendo ao Senhor. Eu vi pessoas sendo transformadas, aceitando ao Senhor como único suficiente Salvador. E a palavra do Senhor vai falar que quando uma vida se converte, a festa no céu. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Vale mais que o mundo inteiro. Então, se uma pessoa escuta você falar de Jesus, talvez ela não se converta, talvez ela não volte para os caminhos do Senhor, mas o Evangelho, ele não volta vazio. Alguma coisa fica guardada no coração dessa pessoa, ele não volta vazio. A sua vida, meu irmão, pode ser transformação na vida de outra pessoa. A forma como você fala, a forma como você age, a forma como você anda pela cidade, ela pode impactar a vida das pessoas que estão à sua volta. O desejo do meu coração é que cada um de nós venhamos nos permitir anunciar o Evangelho do Senhor. Que nós venhamos a cada dia deixar ser usado pelo Senhor. Tem vergonha? É aos pés da cruz que você tem que falar: Senhor, eu tenho vergonha. Me perdoa porque eu tenho vergonha de falar do teu Evangelho. Me perdoa porque eu deixei uma pessoa passar e não falei do teu Evangelho. Porque nós temos a mania de fazer isso. Nós fazemos isso muito. Deixa eu te dizer, nós vamos prestar conta perante o Senhor. Senhor, meu Deus, nós estamos na Tua presença, Pai. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha nos perdoar das vezes que nós não obedecemos ao Senhor como deveríamos, das vezes que nós não adoramos ao Senhor como deveria, das vezes que nós não lemos a Tua palavra como deveria, meu Pai. Perdão como deveria, na verdade. Senhor, perdoa, Pai, tem misericórdia de nós, meu Pai. Mas obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu imenso amor sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, porque o Teu amor, Pai, é maravilhoso, Senhor. Obrigado porque a Tua misericórdia está sobre as nossas vidas, meu Pai. Obrigado, Senhor, por ser quem o Senhor é. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor tem operado nesse tempo. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará nesta igreja, Pai. E grandes coisas o Senhor vai fazer na vida dos Teus filhos, meu Pai. Porque grandes coisas o Senhor tem operado no meio do Teu povo. E eu sou grata ao Senhor por isso. Eu sou grata ao Senhor por fazer parte daquilo que o Senhor tem feito nesse tempo. Eu sou grata ao Senhor, Pai, pelas vidas que se renderam ao Senhor neste lugar. E que esta igreja, com todo amor, Pai, com toda ousadia, venha dar continuidade naquilo que o Senhor está fazendo em Presidente Médici, meu Pai. Usa a Tua igreja, a liderança desta igreja, nós entregamos nas Tuas mãos, meu Pai. Que eles continuem sendo bênçãos, Senhor, como são, meu Pai. Obrigado, Jesus. Eu agradeço ao Senhor pela equipe do Jesus Transforma. Obrigado pela vida dos Teus servos, meu Pai, que tem se colocado à disposição. Levanta mais obreiros para a Tua obra, Pai. Desperta, Senhor. Obrigado porque nesse momento em Bandeira Branca, Pai, está acontecendo um culto de louvor e adoração, como está aqui. Obrigado, Senhor, pelas vidas que se renderam aos pés do Senhor naquele lugar, que entenderam, Pai, a Tua palavra. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Continue usando o missionário que está cuidando daquele lugar. Senhor, vá à frente, Pai. Nos dê a oportunidade, Senhor, de avançar a cada dia, de ir até os confins da terra, Pai.
Pai, nós queremos ser usados pelo Senhor, mas nós também queremos ter ousadia. E a tua palavra fala que o Senhor nos dá autoridade. Não é sobre nós, é sobre o Senhor, é para o Senhor. Eu louvo ao Senhor por cada visitante que está aqui neste lugar. Obrigado porque o Senhor trouxe eles e que eles venham se sentir amados, cuidados pelo Senhor todos os dias da vida deles. E que eles venham se sentir amados por nós, meu Pai, por esta igreja, por cada membro, meu Pai. Nós oramos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor. Obrigado, papai. Obrigado, Pai. Obrigado pelas suas maravilhas. Oh, Pai, que privilégio nós temos. Oh, Jesus, continue conosco, continue falando conosco. Nós entregamos no Senhor a nossa programação de amanhã. Amanhã nós vamos avançar um pouquinho a mais sobre o presidente Médici. E eu peço ao Senhor, Pai, que as pessoas que venham nos receber sejam pessoas de paz. Abra as portas daquelas casas, meu Pai. Nós vamos saquear o inferno dia após dia, Pai. Porque Satanás é um perdedor, Pai. Porque com o Senhor nós somos vitoriosos, Pai. Eu repreendo toda a armadilha de Satanás em nome de Jesus, meu Pai. Que venha cair por terra em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua boa, perfeita e agradável, Pai. Porque o Senhor é tudo isso. O Senhor é bondoso, o Senhor é perfeito. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelas tuas maravilhas, Jesus. Graças nós te damos. Graças nós te damos, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Pai. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Pastor José Augusto. O ministério